Se aquela pessoa que parece te colocar no centro do universo, na verdade só estiver te usando como espelho para confirmar que ela existe, e se cada elogio, cada drama, cada sumiço calculado for uma agulha enfiada direto na parte da sua psique que você nunca trouxe à luz, Carl Jung avisou: aquilo que rejeitamos em nós volta vestido de destino. O narcisista sabe farejar exatamente onde sua sombra está escondida, e é ali que ele amarra os fios. A pergunta não é por que ele faz isso. A pergunta é: por que você continua dançando? Imagine que o narcisista não seja uma pessoa, mas um espelho brilhante roubando a sua luz para sustentar uma persona vazia. Toda vez que você corre atrás, você pole esse espelho. Quando você se afasta, ele escurece. E então grita culpa, promete, chora, desaparece. Qualquer coisa para recuperar o brilho emprestado. Jung chamaria isso de jogo entre persona e sombra. O que o narcisista exibe ao mundo precisa beber do que você esconde de si. O que aconteceria se, em vez de oferecer luz, você mostrasse o reflexo quebrado? Os complexos, esses núcleos emocionais carregados de memória não resolvida, são as cordinhas invisíveis da marionete. O narcisista puxa onde dói. Abandono antigo, fome de validação, medo de ser esquecido, compulsão por consertar o que nunca foi seu. Mas aqui está a fenda por onde entra a virada. Quando você reconhece o fio, você pode invertê-lo. Há golpes psicológicos silenciosos, quase rituais, que deslocam o centro de gravidade da relação sem confronto direto. Não vou revelar agora. Você precisa sentir o terreno ceder primeiro. Existe um arquétipo que Jung estudou, o do rei ferido, vaidoso, dependente do olhar do reino. O narcisista vive desse arquétipo inflado. Corte o suprimento simbólico certo e a coroa pesa. Toque o símbolo errado e ele ataca. O caminho entre ser sugado e assumir os fios passa por decisões que parecem pequenas, onde você responde, onde você silencia, onde você oferece espelho, onde você oferece vazio. Mais adiante, vou te mostrar como cada um desses gestos se torna um golpe e como, somados, transformam o titereiro em peça. Se você sair agora, o padrão volta igual. Você entrega energia, ele encena grandiosidade, você perde eixo. Fica comigo e vamos descer ao porão da psique, onde sombra, persona e complexo fazem barganha no escuro. Vou te conduzir passo a passo até a verdade chocante. Há como fazer o narcisista mover-se pelos seus fios sem que ele perceba que mudou o roteiro. Mas só quando você parar de lutar no palco e começar a mover cenários nos bastidores. Jung chamaria isso de caminho para a individuação. Retirar projeções, recolher poder, respira, atravessa comigo. Porque quando o último fio aparecer, nada nessa relação, e talvez nada em você, volta a ser o mesmo. Quando você fecha os olhos e lembra da última vez em que correu atrás daquela mensagem que nunca chegava, o corpo lembra antes da mente. Aperto no estômago, respiração curta, pensamentos circulares, tentando adivinhar o que você fez de errado. E se nada tivesse sido erro? E se o silêncio fosse a corda? Carl Jung dizia que aquilo que não vem à consciência retorna como destino. Talvez o destino que você chama de pessoa difícil seja, na verdade, a sombra cutucando a porta. Você sente a mão invisível puxando? Não é só ele. É algo em você respondendo a um chamado antigo. Há relações que parecem conversa, mas na prática são laboratórios de energia psíquica. O narcisista oferece brilho, validação rápida, teatro emocional. Em troca, recolhe fragmentos de identidade dos outros, como quem junta cacos para montar uma máscara reluzente. Persona emprestada. Você entra achando que recebeu luz e sai com a própria chama oscilando. Jung veria aqui o atrito entre a imagem social e o que foi reprimido. O que você quer provar quando não consegue soltar alguém que te desgasta? A resposta nunca está no outro. Começa no ponto em que sua necessidade encontra o dele. Certas memórias adormecidas respondem a padrões como faróis. Uma ausência dispara medo infantil. Um elogio exagerado
liga uma carência herdada. Uma crise fabricada reativa à compulsão de salvar. São complexos, núcleos emocionais autônomos, quase pequenas personalidades internas que tomam o volante quando tocadas. O narcisista aprende rápido onde pisar. Você chama de manipulação. A psique chamaria de circuito reativado. O que acontece se, em vez de reagir, você observa o ponto de acendimento? Há quem confunda intensidade com intimidade. Drama não é profundidade, é fumaça usada para esconder o vazio atrás da persona. Quando o narcisista sobe o tom, lágrimas, promessas, ameaças, sumiços, ele não está indo fundo, está ampliando o reflexo para que você não veja o fundo dele. Jung alertou que o inconsciente projeta imagens sedutoras para manter seus segredos protegidos. Quem você está tentando alcançar? A pessoa real ou a projeção que o seu inconsciente colou nela? Repara como o tempo se distorce. Dias de silêncio parecem meses. Pequenos gestos viram julgamentos totais sobre quem você é. Isso não acontece por acaso. Acontece porque a relação toca regiões psíquicas que vivem fora do calendário. O inconsciente não conta horas, conta impactos. Cada micro-rejeição cai em camadas antigas que nunca foram reconhecidas. Talvez por isso você sinta que precisa resolver agora, custe o que custar. Mas quem disse que correr apaga o incêndio? Às vezes, só alimenta. O corpo denuncia o que a mente racional encobre. Mandíbula travada, insônia, roer unhas, rolar conversas na cabeça como se fossem filmes que você pudesse editar. Esses sinais somáticos são linguagem simbólica da psique tentando emergir. Jung via o sintoma como carta do inconsciente. Mensagem codificada, nunca gratuita. Se o seu corpo reage a uma dinâmica, há significado ali. Em vez de calar com distração, pergunta: que figura interna se sente ameaçada quando ele some? Existe um ponto estranho em toda dinâmica com personalidade inflada. O instante em que você percebe que alimentava o show. Não por fraqueza, mas por busca. Busca de validação, de controle, de resgate de algo perdido antes mesmo dessa pessoa entrar na sua vida. Quando essa percepção toca a superfície, nasce um hiato desconfortável. Nem mais ilusão, nem ainda liberdade. Esse intervalo é perigoso e sagrado. É nele que se prepara o contramovimento. Fala-se muito em cortar contato, mas Jung nos lembraria que cortar sem integrar repete o ciclo em outro palco. A sombra não some porque você bloqueou um número. Ela troca de máscara. O verdadeiro deslocamento acontece quando você recolhe as projeções. Este vazio que eu tentava preencher nele era meu. Esta fome de ser visto era minha. Este medo de abandono é antigo. Ao recolher, você tira combustível do teatro. Ele ainda pode gritar, mas o fogo cai. Talvez você já tenha notado que quando você para de justificar, o narcisista procura outro ângulo. Culpa, ridículo, nostalgia, promessas espirituais, até doença repentina. Nada disso define a pessoa inteira, mas revela o desespero da persona para não perder fonte de energia. Aqui começa o território dos golpes psicológicos que vamos atravessar. Não truques baratos, mas reposicionamentos internos que mudam a gravidade da relação. Antes de usar, você precisa sentir o porquê. Então respira. Fecha os olhos por um instante e pergunta: em que ponto eu entrego minha energia sem perceber? Em que frase eu me desarmo? Em que silêncio eu pago caro? Fica com essas perguntas rodando por dentro. Vamos descer mais um nível, porque somente quando o fio está visível podemos aprender a puxá-lo ao contrário. Quando você disse que queria continuar, algo importante já aconteceu no subterrâneo da relação. Você escolheu olhar. Este simples ato de manter os olhos abertos para o que acontece dentro de você inaugura, ainda que sem fanfarra, o primeiro deslocamento real de poder. Se o primeiro golpe começa quando você deixa de reagir no piloto automático e passa a observar o fio, então agora atravessamos a porta seguinte. Respira fundo, porque é aqui que a dinâmica muda de forma. Chegamos ao segundo golpe.
Chamo este segundo golpe de espelho invertido porque ele nasce no instante em que você deixa de fornecer reflexo imediato à fome de persona do narcisista. Ele espera brilho, resposta, correção de rota emocional a cada gesto. Você oferece algo radicalmente desconcertante: presença sem espelhamento, atenção sem validação, escuta que não entrega mais a luz emprestada. À primeira vista parece pouco. No campo simbólico, porém, você acabou de deslocar a fonte de energia. Carl Jung lembrava que a psique projeta para equilibrar tudo aquilo que o ego não suporta encarar. Quando o reflexo some, a projeção retorna como tensão interna e a máscara começa a rachar. Para que esse espelho invertido exista de verdade, é preciso distinguir silêncio congelado de silêncio consciente. O congelado endurece, vira pedra, acumula ressentimento e desperta perseguição. O consciente respira, ancora-se no corpo, reconhece a emoção que sobe e escolhe não devolvê-la formatada para consumo alheio. É como recolher os fragmentos que antes você entregava por impulso. Cada pausa sentida é uma pequena retirada de projeção. Você não está punindo, está devolvendo a psique do outro ao próprio campo, onde ela terá de se ver sem o brilho que vinha de você. Observe o que acontece quando, em vez de rebater acusações ou correr para provar inocência, você nomeia o clima interno. Ele dramatiza, culpa, exige demonstração de lealdade. Você diz que percebe tensão no ar e prefere falar quando ambos estiverem menos inflamados. Não sarcasmo, não contra-ataque, retirada simbólica de palco. No teatro interno, a luz que antes o iluminava agora ilumina bastidores. Complexos não suportam iluminação direta por muito tempo. Começam a mostrar costuras frouxas, falas ensaiadas demais, expressões que não combinam com a história contada. O segundo golpe não acontece numa única noite. Ele se instala em micromovimentos repetidos. Você atrasa a resposta emocional, troca generalizações por sensações, recusa triangulações que o coloquem como juiz entre ele e qualquer outra pessoa. A psique dele estranha. Estranhamento é ouro no trabalho junguiano. É exatamente quando o padrão não gira liso que o inconsciente fica exposto. Se você atravessa esse intervalo sem voltar correndo ao script antigo, a máscara range. E quando a máscara range, a sua própria sombra começa a conversar. Talvez, nesse ponto, memórias surjam sem convite. Momentos em que você precisou agradar para ser notado. Refeições em silêncio, em que afeto dependia de desempenho. Pactos familiares onde ceder trazia paz temporária. Não lute contra a lembrança, ela é mapa. Jung diria que os complexos se formam em camadas e se alimentam de experiências análogas. Tocar uma ativa as outras. Deixe vir. Cada memória reconhecida reduz a pressão por salvar o narcisista. Você começa a perceber que a batalha sempre foi com fantasmas de infância usando o rosto adulto. Repare também no corpo. Sustentar o espelho invertido pode trazer tremor, calor na nuca, formigamento nas mãos, vontade quase incontrolável de explicar tudo 1000 vezes. Isso é energia psíquica circulando sem o vazamento habitual da validação externa. Em vez de extravasar, contenha com respiração lenta, mão apoiada no próprio peito, frase interna de ancoragem. O objetivo não é parecer frio, é permanecer inteiro enquanto o campo tenta te puxar de volta. Inteireza é combustível que não se entrega. O narcisista sente a falta e acelera o jogo. Chegarão também horas de doçura estratégica, memórias bonitas, mensagens tardias, promessas quase espirituais de mudança total. O reflexo antigo é acreditar para aliviar tensão. Aqui você pratica novamente o espelho invertido. Acolhe a intenção sem oferecer futuro imediato. Algo como dizer que ouviu, que valoriza, que quer observar consistência ao longo do tempo. Você não fecha a porta, mas também não abre tapete vermelho. Mantém o campo vivo, sem doação antecipada de energia psíquica. A persona dele precisa de aplauso imediato. Você oferece tempo e realidade. E quando finalmente uma explosão vier, e em muitas dinâmicas ela vem, segure sem se fundir. Permita-se sentir impacto sem transformar em veredicto sobre quem você é.
Este é o núcleo sutil do segundo golpe. Testemunhar o teatro sem voltar a atuar nele. Jung chamava de função transcendente o ponto em que opostos se encaram sem se destruir. Aqui, o seu desejo de conexão e a demanda dele por controle se cruzam. E algo novo pode nascer se você não ceder o centro. Estamos no coração do segundo golpe e ainda não abrimos os demais. Percebe como o campo já mudou? Se conseguir sustentar esse espelho invertido por tempo suficiente, os próximos movimentos entram em terreno fértil. Menos reação, mais escolha. Menos reflexo, mais eixo. Menos persona, mais contato com o seu si mesmo. Respira. Sente o espaço que começa a surgir onde antes havia aperto. Você percebeu que, depois de sustentar o espelho invertido, algo mudou no campo? As mensagens que antes te arrastavam para a discussão imediata, agora batem e ecoam. O silêncio já não dói igual, mas pulsa com perguntas. É exatamente nesse intervalo que abrimos espaço para o próximo deslocamento. Porque ver o padrão é uma coisa, alterar a arquitetura em que o padrão se repete é outra bem mais profunda, e é aqui que entra o terceiro golpe. Respira e sente o corpo, onde ele endurece quando você pensa em colocar limite. Esse endurecimento aponta o lugar onde a psique ainda acredita que dizer não significa perder amor. Chamarei o terceiro golpe de limite vivo, porque ele não é muralha rígida nem fuga teatral. É fronteira respirante que devolve responsabilidade psíquica a quem gera o impacto. O narcisista se alimenta de território difuso, sem começo nem fim, sem definição de espaço emocional, sem clareza sobre o que custa atravessar você. Quando tudo é possível, o teatro nunca termina. Carl Jung nos lembraria que individuação exige delimitar contornos entre ego, sombra e o outro. Sem contorno, tudo vira mistura caótica, onde complexos brincam de se alimentar. Limite vivo é tinta fresca, desenhando o mapa onde antes era pântano. Limite não é punição. Limite é liturgia de preservação da psique. Você não aplica para corrigir o outro, aplica para permanecer inteiro. Quando diz que não conversa em meio a insulto, não está castigando, está protegendo o campo simbólico onde diálogo real pode existir. Quando decide que reconciliação só acontece após período de pausa e reconhecimento concreto de comportamento, está nomeando ritmo. O narcisista interpreta como afronta, porque toda delimitação retira acesso irrestrito à sua energia. Mas note, se você reage à acusação e corre para provar que não está abandonando, dissolveu o contorno. O limite vivo precisa sobreviver à primeira tempestade. Existe uma diferença funda entre declarar regra e encarnar fronteira. Regra é frase, fronteira é corpo. É sentir o impulso de responder na hora e mesmo assim escolher esperar até estar alinhado. É escutar grito e responder com tempo, tom baixo e convite objetivo ou retirada consciente. É sair fisicamente de um espaço onde o clima cruzou linha, sem transformar isso em manifesto dramático. Jung falava do valor do símbolo encarnado. A psique lê gesto mais do que discurso. Se o seu corpo continua ficando, a mensagem psíquica é de que tudo pode. Se o seu corpo se move, o campo aprende nova gramática. Observe como o narcisista testa desníveis. Primeiro, comentários sutis depois de um limite colocado. Depois, lembranças afetivas para dissolver tensão. Em seguida, escalada emocional para quebrar a barreira pela força. O limite vivo não discute intenção, responde a impacto. Algo como, quando recebo ataques pessoais, eu me retiro e volto quando houver respeito. Sem análise de caráter, sem diagnóstico, sem tribunal. Você desloca o foco da narrativa para a consequência. Complexos odeiam consequência clara porque vivem de circularidade. Cada vez que você mantém a consequência coerente com a fronteira declarada, o padrão gira menos. Aqui surge um dos venenos invisíveis: culpa. Culpa por parecer duro, egoísta, frio. Culpa herdada de dinâmicas familiares onde ceder era sinônimo de amor. É nesse ponto que o terceiro golpe exige mergulho interno. De onde vem minha obrigação de sempre acolher sem condições?
Que figura interna fica órfã quando eu coloco limite? Jung chamaria isso de encontro com imagens parentais internalizadas. Talvez você esteja tentando curar mãe exausta ou pai ausente através de paciência infinita com alguém que suga. Reconhecer não significa culpar, significa recolher projeção e impedir que o passado decida sua resposta presente. O limite vivo ganha corpo quando você começa a traduzir sensações em linguagem simples antes que o caos se instale. Não espere a explosão. Se percebe que a conversa está caminhando para o conhecido precipício, nomeia o degrau. Sinto que estamos entrando naquele ciclo de acusação e defesa. Vou pausar agora e retomar quando estivermos mais calmos. Parece terapia demais? Talvez. Mas a psique funciona por padrões simbólicos. Ao nomear, você ilumina. Ao iluminar, reduz poder da sombra. Ao reduzir poder da sombra, você enfraquece o sistema de controle narcisista que depende de reatividade. Tempo é ferramenta estratégica deste terceiro golpe. O narcisista vive da urgência emocional. Resolve agora, responde agora, prova agora. Quando você introduz latência, responder depois, encontro marcado, espaço para refletir, você desterritorializa a persona inflada que precisa de combustível imediato. Latência abre fenda por onde a realidade entra. Muitas vezes, no intervalo, você percebe que já não quer travar a mesma batalha. Outras, o próprio narcisista muda de script porque perdeu impulso. Esse esvaziamento do agora obrigatório é parte crucial do golpe. Sem ele, você continua servo da agenda do outro. Não se surpreenda se, após alguns limites sustentados, surgirem duas faces aparentemente opostas. Ou um pedaço mais humano pede contato real, ou uma persona ferida dobra a aposta e tenta destruir sua credibilidade. Ambos os movimentos revelam que o campo foi tocado. Se a humanidade aparece, você ainda precisa consistência antes de baixar guarda. Se a persona ataca, você tem confirmação de que o limite estava protegendo algo essencial. Em ambos os casos, o terceiro golpe cumpriu função diagnóstica. Mostrou onde ainda há relação possível e onde só há extração. Talvez tudo isso pareça gigantesco quando dito assim, mas o limite vivo começa em gestos pequenos. Desligar o telefone quando a conversa vira abuso verbal, responder apenas depois de ter dormido, recusar discutir via mensagem madrugada adentro, aceitar encontrar, mas em local neutro e tempo curto, dizer não a perguntas invasivas sobre sua rotina quando usadas para controle. Cada gesto é semente, plantadas juntas, viram cerca viva. E cerca viva não é muro de concreto. Ela cresce, se adapta, permite passagem controlada, floresce em épocas certas. Você cuida dela para que sua psique tenha casa. Estamos mergulhados no terceiro golpe e o ar já mudou. Você sente? Menos vertigem, mais chão. E ainda assim, muita coisa lateja debaixo. Porque limite vivo abre espaço. E espaço revela tanto desejo genuíno quanto vazio insaciável. Nos próximos passos, vamos explorar como redirecionar símbolos, desmontar narrativas e reposicionar valor, territórios do quarto golpe. Mas antes, quero que você observe, nos próximos momentos do seu dia, onde você ainda cede sem perceber. Marca internamente. Você notou como depois de desenhar fronteiras, o ar dentro de você ficou diferente? Há silêncio, mas é outro silêncio, não o buraco desesperado que puxa para trás, e sim um campo onde algo começa a se recompor. É nesse campo recém-aberto que a guerra invisível pelos símbolos começa de verdade. Porque o narcisista não disputa só tempo, atenção ou corpo. Ele disputa o significado das coisas que vivem entre vocês. Quem controla o símbolo, controla a energia psíquica. Carl Jung sabia que onde o símbolo adoece, a alma esvazia. É por isso que agora abrimos o quarto golpe. Respira. Sente o peso das palavras que vocês usam. Cada palavra é um fio. Vou chamar este quarto golpe de transmutação simbólica porque ele desmonta o altar secreto onde o narcisista bebe daquilo que você acredita que ele representa.
Antes de qualquer gesto concreto, existe uma história flutuando. Ele como salvação, ele como teste, ele como missão espiritual, ele como vítima que só você compreende. Enquanto essa história continuar intacta, o fio energético segue aberto, mesmo que você tenha colocado limites comportamentais. O quarto golpe não ataca a pessoa, ataca o mito, e quando o mito racha, a fonte seca. Jung lembrava que símbolos vivos carregam mana, uma espécie de carga sagrada. O narcisista se alimenta do mana que você deposita na imagem dele. Você está pronto para recolher? Perceba como a narrativa interna molda suas reações. Se no fundo você conta para si que precisa salvar essa pessoa porque ninguém mais a entende, cada abuso vira prova de que a missão continua. Se você conta que sem ele você não sabe quem é, qualquer afastamento envenena. Se a história secreta é que vocês são almas espelhadas destinadas a curar feridas ancestrais, então todo caos parece iniciático e você tolera lodo achando que é ouro alquímico. O quarto golpe começa quando você troca o enredo. Em vez de missão, um espelho que revelou fissuras suas. Em vez de metade da alma, um encontro que expôs complexos. Em vez de destino, um capítulo formador. Nada disso diminui o impacto vivido, mas reposiciona a fonte de sentido. E sentido é moeda de poder. O narcisista pressente essa mudança antes de você concluir o raciocínio. Ele amplia símbolos que sempre te prenderam, datas especiais, apelidos íntimos, memórias de momentos sublimes, promessas feitas em lágrimas. Símbolos são âncoras emocionais. Quando lançados, puxam você de volta para o porto dele. O quarto golpe não destrói as âncoras à força, ele muda o mapa das marés. Você pode honrar um momento bonito sem aceitar o script que vem acoplado. Algo como, foi real quando aconteceu, e ainda assim hoje escolho cuidar de mim onde há desrespeito. Duas verdades cabem no mesmo espaço quando a psique está madura. A persona inflada não entende nuance, ela precisa tudo ou nada. A nuance é corrosiva para o controle. Uma parte de você talvez tema que ressignificar seja trair o que sentiu. Jung nos lembraria que símbolo morto vira literalidade, e literalidade mata a alma. O amor vivido não desaparece porque você lhe dá novo significado. Ele sai da prisão da idealização e volta ao fluxo maior da sua história. Deixar que um sentimento passe por transformação simbólica é permitir que a libido psíquica, a energia vital, retorne à sua origem. Enquanto a imagem do narcisista ocupar o altar central, a energia fica retida. Quando você desloca o ícone do centro para a periferia, o templo interno respira. E ao respirar, ele começa a produzir luz própria, aquela mesma luz que antes você entregava como reflexo. Talvez ajude a imaginar um palco interno. Até aqui, o narcisista ocupava o holofote principal e todos os outros personagens da sua biografia aguardavam na penumbra. A criança curiosa, o adolescente criativo, o adulto que construiu coisas, a amiga leal, o amante que ama sem se perder. No quarto golpe, você move a luz. Não expulsa o personagem narcisista, apenas desloca o foco para o conjunto. Quando a luz se distribui, as falas dele perdem eco. A plateia interna, seus complexos, seus valores, seus desejos, começa a reagir de modo diferente. O que antes era decreto agora é opinião. A psique reorganiza hierarquias simbólicas sem pedido de permissão. Observe a linguagem usada em conflito. Ele diz que você destruiu tudo, que foi ingrato, que negou a conexão única. Antes, você corria para refutar ou provar devoção. Agora, no quarto golpe, você traduz o símbolo. Vejo que você se sente rejeitado. Eu me sinto desrespeitado. Precisamos de base para seguir. Tradução quebra encantamento. Palavras carregadas se transformam em estados nomeáveis. Ao nomear, você retira parte do veneno projetivo. Jung insistia que aquilo que se torna consciente perde o poder que exercia no escuro. Cada tradução é uma pequena iluminação no teatro simbólico. Rituais importam. A psique pensa em imagens, não em planilhas.
Guardar ou devolver objetos, mover fotos, reordenar mensagens, escrever e queimar cartas, mesmo que nunca enviadas, mudar toques de telefone, tudo isso são atos simbólicos de reconfiguração de campo. Não porque tenham magia literal, mas porque dizem ao inconsciente: a posição mudou. Quando o corpo realiza um gesto correspondente à decisão interna, a energia congelada circula. É alquimia prática. Jung trabalhava com imaginação ativa para esse fim. Visualizar, dialogar com figuras internas, permitir que imagens se transformem. Você pode fechar os olhos e ver o laço que os unia mudando de cor, afinando, sendo recolhido. Seu cérebro registra, sua psique responde. O narcisista sentirá esse esvaziamento de mana simbólica e poderá reagir com exagero místico, juras de alma, sinais divinos, coincidências que parecem destino. Cuidado com o fascínio. O inconsciente coletivo está cheio de arquétipos que seduzem. Gêmeos míticos, amantes trágicos, salvadores feridos. São figuras potentes, mas não são desculpa para abuso. O quarto golpe pede discernimento entre símbolo que amplia a vida e símbolo que captura a energia para teatro egóico. Quando o arquétipo está inflado, tudo parece absoluto. Quando integrado, vira linguagem para contato genuíno. Você consegue sentir a diferença no corpo. O inflado agita, o integrado acalma. Há um momento neste processo em que você vai chorar não pelo narcisista, mas pela si mesmo que entregou tanto mana ao altar errado. Deixa vir. Esse luto simbólico é passagem obrigatória. Ao lamentar, você recolhe investimento psíquico e fertiliza solo interno. A partir daqui, o espaço que se abre pode receber outra coisa: projetos, amizades que não drenam, espiritualidade que nutre, silêncio que não punge. O quarto golpe não é contra alguém, é a favor da sua alma. E alma, para Jung, é relação viva com o inconsciente, não cativeiro em persona alheia. Estamos dentro do quarto golpe e o tabuleiro mudou mais uma vez. Símbolos se moveram, narrativas foram abertas, mana começou a voltar. Você sente margens internas ganhando força? Ótimo, porque o próximo passo exige justamente esse retorno de energia. No quinto golpe, vamos tocar o ponto em que você retoma a direção da própria individuação e redefine para sempre como lida com figuras narcisistas, no passado, no presente e nas que ainda surgirão. Respira, observa o que este bloco despertou em você e me diz: quer atravessar para o quinto golpe? Você percebe que alguma coisa silenciosa voltou para casa? Depois do espelho invertido e do limite vivo? Depois de recolher o mana que você havia deixado no altar errado e atravessar a transmutação simbólica, sobra um espaço que assusta tanto quanto liberta. A psique não tolera vazio por muito tempo. Ou você o habita com consciência, ou velhos complexos correm para ocupá-lo outra vez. É exatamente aqui, nesse território fértil e instável, que abrimos o quarto fio que se amarra ao centro e, a partir dele, convocamos a passagem decisiva. Sim, é agora que entra o quinto golpe. Respira, sente o corpo inteiro, onde pulsa vida que não estava acessível antes. Chamo o quinto golpe de reintronização do si mesmo, porque ele recoloca o eixo da sua experiência no lugar de onde nunca deveria ter saído. O centro simbólico, que Jung descreveu como totalidade psíquica, mais ampla que o ego, mais funda que qualquer persona. Enquanto o narcisista reinava no palco interno, o seu ego vivia orbitando em torno de necessidade externa. Quando você retira o trono emprestado e volta o olhar para dentro, surge a pergunta que desmonta os fios remanescentes. Se eu não viver para manter o drama dele, o que estrutura a minha vida? Essa pergunta é portal. Quem atravessa não volta igual. Reintronizar o si mesmo não significa se tornar impermeável, superior ou frio. Significa permitir que todas as partes, luz, sombra, desejo, medo, instinto, ternura e raiva, tenham assento no conselho interno. Quando apenas a persona de cuidador, salvador, conciliador ou mártir fala, você se torna presa fácil de personalidades infladas. Quando o conselho inteiro se reúne, as decisões mudam.
Jung chamava essa integração progressiva de individuação, a jornada na qual o indivíduo se torna aquilo que de fato é, libertando-se das projeções coletivas e das capturas de energia que parasitam o ego. O quinto golpe é individuação em estado aplicado à relação. Aqui você começa a dialogar diretamente com as figuras internas que alimentavam a dinâmica narcisista. Fecha os olhos e chama a criança que precisava ser vista a qualquer custo. Chama o adolescente que confundia intensidade com amor. Chama o adulto que trocava paz interna por aprovação. Escuta, deixa que falem. Imaginação ativa não é fantasia vazia, é tecnologia profunda da psique. Ao oferecer voz a essas partes, você interrompe a necessidade de buscar fora aquilo que dentro estava trancado. Cada parte acolhida reduz demanda por suprimento narcisista. Cada parte reconhecida devolve combustível ao centro. Talvez surja resistência. E se eu tiver também traços narcisistas? E se uma parte minha quiser controle, palco, admiração? Aqui há ouro. Jung nunca disse que a sombra do outro pertence só a ele. Atraímos e somos atraídos por espelhos complementares. O quinto golpe pede coragem para olhar o próprio potencial inflado, as micromanipulações sutis, as vezes em que você também usou sedução para não encarar vazio. Integrar não é condenar, é reconhecer que a linha entre vítima e algoz corre dentro de todos nós. Quando você abraça essa ambivalência, o narcisista perde a arma de projetar tudo em você e você perde a necessidade de projetar tudo nele. O campo se equaliza. Com o si mesmo de volta ao trono simbólico, você reorganiza propósito. Antes o dia girava em torno de mensurar distância, decifrar sinais, evitar explosões. Agora você pergunta: o que pede expressão na minha vida que não tem nada a ver com esta dinâmica? Corpo, criação, trabalho, fé, amizade, silêncio, estudo, arte, descanso. Cada um desses eixos retira porcentagem de energia das cordas que antes sustentavam o teatro narcisista. Não se trata de agenda de produtividade, trata-se de redistribuição de libido psíquica. Onde a energia se ancora, o vínculo tóxico afrouxa. O narcisista sente porque o suprimento diminui e tenta recolocar-se no centro. Você respira e mantém o eixo. Aqui entram rituais de consagração interna. Fale em voz alta compromissos consigo mesmo. Escreva cartas não enviadas em que reatribui significado aos grandes eventos que antes pertenciam ao outro. Mude rotas físicas. Caminhe em lugares que nunca dividiu com ele. Refaça datas marcantes como celebrações consigo, com amigos, com família escolhida. A psique aprende por repetição simbólica. Cada novo marco reescreve o mapa interno e enfraquece os portais pelos quais a persona inflada retornava. Não é apagar história, é ampliar narrativa para que um capítulo doloroso não defina o livro inteiro. O quinto golpe também envolve um gesto radical de compaixão madura. Permitir que o outro seja o que é, sem que isso determine quem você será. Isso não é relativizar abuso, nem abrir mão de justiça quando necessária. É retirar o dever messiânico de curar quem não pediu cura. Jung observou que muitas relações adoecem porque tentamos realizar no outro a tarefa que pertence à própria alma. Quando você devolve ao narcisista a travessia dele e mantém a sua, o vínculo muda de estado. Pode diminuir, pode redefinir-se, pode terminar. Em qualquer caso, você deixa de ser marionete porque os fios que restavam eram feitos de missão impossível. E quando bate saudade, vai bater. Saudade é memória de energia compartilhada, não sinal de erro. Nos dias de vazio, retorne ao trono interno. Visualize o seu centro como círculo luminoso que se expande quando você respira devagar. Coloque dentro dele as partes que você resgatou em cada golpe. A consciência que observa, o espelho que não se doa, a fronteira que respira, o símbolo que se transforma. Agora, convide o que ainda dói a sentar à mesa também. Nada fica do lado de fora.
Assim, o vínculo não se fragmenta em guerra eterna. Ele se dissolve no todo maior da sua história. Estamos dentro do quinto golpe. E se você chegou até aqui, já não é a mesma pessoa que apertou play lá no início. Você tocou sombra, recolheu projeções, redesenhou limite, desmontou mito e reocupou o centro. Ainda falta a tessitura final. Costurar tudo isso em escolhas concretas para o dia a dia, responder ao que fazer quando ele volta, quando aparece em redes, quando família pressiona, quando memória dói na madrugada. Essa integração é a ponte entre teoria e vida. Se quiser, na próxima etapa abrimos a conclusão emocional e prática, o selo que fecha o arco e abre caminho para relações futuras sem repetir o labirinto. Você sente, não é mais o mesmo silêncio que te esmagava quando a mensagem não vinha. Agora há um campo aberto, onde vozes internas que ficaram anos abafadas começam a respirar. A sombra que antes se escondia atrás do rosto do narcisista já não precisa de máscara emprestada. Ela se senta ao seu lado, como criança cansada de se esconder, e pede nome. Carl Jung diria que aquilo que ganhamos coragem de olhar se transforma. Aquilo que tememos olhar nos governa. Hoje você olhou. Os espelhos quebrados estão no chão, mas a luz que eles roubavam ainda circula. Só que desta vez volta para você. O brilho que antes alimentava persona alheia, agora recorta contornos da sua própria face, aquela que você quase esqueceu. Não precisamos negar que houve encanto, precisamos sim retirar o feitiço da idealização. Enquanto você pole o espelho do outro, você some. Quando recolhe o reflexo, descobre que sempre carregou luz própria. Não é poético, é psíquico. Jung chamava isso de retorno da libido ao centro. Os fios que prendiam a marionete não desapareceram num estalo. Você os viu, fio por fio, enquanto sustentava a presença, colocava fronteiras e mudava o significado dos símbolos que os alimentavam. Cada escolha foi uma microcirurgia na psique. Agora, quando alguém tenta puxar, o movimento encontra resistência viva. Não pedra, mas raiz. Porque limite não é muro, é árvore. Cresce, dobra ao vento, mas não se arranca fácil. E toda raiz que firma solta outra memória que pede integração. Talvez você se pegue revendo cenas antigas com olhos novos. O que antes parecia romance épico, agora revela scripts, gatilhos, fome herdada. Não condene a versão que acreditou. Ela fez o melhor que podia com o nível de consciência que tinha. Jung sempre defendeu o diálogo compassivo com o passado interno. Ao abençoar quem você foi, você libera potência para quem está nascendo. Esse gesto simples impede que a culpa vire corrente e abre passagem para afeto verdadeiro, por você e, se houver espaço, pelo outro sem cativeiro. Repara como o corpo mudou a gramática. Onde havia nó, há respiração. Onde havia impulso compulsivo, há espera lúcida. Onde havia medo de perder, há curiosidade sobre o que pode nascer. Nada disso garante relações fáceis. Garante, sim, relações mais reais. Porque quando o centro é habitado, você não negocia dignidade para comprar migalhas de validação. E o curioso é que, a partir daí, até a possibilidade de encontro com quem antes te desequilibrava pode mudar. Não porque o outro se transformou, mas porque o campo dentro de você não aceita roteiro antigo. Há símbolos que retornam como pássaros, frases ditas, objetos guardados, datas tatuadas na memória. Você pode deixá-los pousar sem permitir que façam ninho no trono. Eles contam história, não ditam futuro. Transmutar não é apagar, é ampliar. Uma lembrança pode continuar bonita mesmo que a relação tenha sido tóxica. Um aprendizado pode nascer de dor sem glorificar a ferida. Esta ambivalência é maturidade junguiana, conter opostos sem se quebrar. Você está aprendendo. Se em algum momento o vazio voltar rugindo e ele volta, lembra que vazio é espaço antes de criação. Quando bater saudade, senta com ela. Quando a culpa cutucar, pergunta de quem é a voz. Quando a tentação de reentrar no teatro for grande, toca seu próprio pulso e lembra: eu tenho casa. A psique precisa de rituais para sustentar escolhas. Invente os seus.
caminhos, anotações, respirações, velas acesas, músicas que marcam o renascimento. Tudo isso fala com camadas que a lógica não alcança. Talvez agora você olhe para a câmera ou para dentro e sussurre a pergunta que acompanhou toda a travessia: quem move quem? No começo parecia que ele movia você. Depois percebeu que eram seus complexos respondendo. Hoje você sabe que, quando recolhe projeções, nenhum titereiro governa. O mundo continua cheio de egos inflados, máscaras brilhantes e jogos emocionais. Mas você volta com bússola, e uma bússola muda tudo, mesmo num mar revolto. Se esta jornada abriu fresta de luz na sua história, deixa rastro. Conta nos comentários onde o fio apareceu, que símbolo virou, qual limite nasceu. Compartilha com quem vive preso em palco alheio. Talvez seu gesto seja a porta que faltava. Curte este vídeo se ele te tocou, porque esse simples sinal diz ao algoritmo e à nossa comunidade que vale seguir aprofundando. E se quiser caminhar comigo nas próximas travessias, se inscreve e aciona as notificações. Não como hábito automático, mas como escolha consciente de continuar descendo camadas. Frase de encerramento simbólica. Quando você recolhe a luz que projetou no espelho do outro, o que era marionete, aprende a dançar pelo próprio centro. Respira, atravessa. Eu estou aqui quando você voltar para o próximo mergulho.